Fala, provedores de técnica de internet, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Adriano Medina, dando continuidade no vídeo que a gente fez lá no parte 2, esse aqui está sendo parte 3. Hoje é justamente o dia da gente transformar a VM em uma template e depois que ela já está convertida para template, a gente só vai fazendo clone para poder usar essa VM sem precisar de passar pelo processo de instalação do Debian tudo do zero. Essa sequência de vídeo que a gente está criando aqui é justamente para poder facilitar o uso do nosso Control+, tá bom? É uma plataforma que a gente desenvolveu para poder facilitar essas instalações desse serviço. Vamos supor que amanhã ou depois, com urgência, você precisa o quanto antes dentro da sua rede o sistema de Greylog, que é o sistema de captura de log. Então você, com acesso a essa plataforma, vindo aqui em instalações, novas instalações, é só você selecionar o script de instalação que você quer. Aqui não está aparecendo para mim que eu estou no modo trial de teste, tá bom? Precisa ter um plano ativo para poder aparecer os demais. E aqui você aponta, né, nessa etapa do SSH, você aponta na onde que está o seu servidor, o IP e a porta SSH. Dando o próximo aqui, instalando, o nosso script vai fazer toda a tarefa pesada para você. Então, em vez de você ficar pesquisando comando por comando, assistindo vídeos e vídeo, deixa que o nosso script já faz tudo para você e dentro de alguns segundos você já começa a usar o sistema de log. E a lista de script que tem aqui não vai ficar limitada somente nesse, tá bom? A gente vai trazer muito mais soluções aqui para dentro para você ter essa autonomia de usar quando querer. Partindo aqui para o nosso Proxmox, dando seguimento nas videoaulas anteriores. Se você perdeu, volta lá, tá bom? Senão você vai ficar perdido o que a gente vai fazer aqui. No último vídeo aqui, a gente tinha terminado de finalizar o nosso Cloud Init para poder fazer todo esse controle, essa gerência de troca de IP e também a troca do hostname, tudo por aqui, sem precisar de estar logando na VM, tá bom? Que isso vai facilitar muito. E agora eu vou desligar essa VM aqui para a gente poder convertê-la para template. Pronto, vamos lá. Vem aqui nela, botão direito, converter para template. Vamos confirmar aqui, dá um yes. Ela vai ter que mudar o formato daquele ícone que exibe lá, né? Ficou no formato de template. Os recursos aqui mudam um pouco, tá bom? Então você pode ver que perdeu ali a parte do console. Você pode editar alguns campos, né, de como que essa template vai ficar. Exemplo, eu não preciso, né, desse CD-ROM aqui, né? Para mim é inútil de ter esse CD-ROM. Bora imaginar da seguinte forma: todas as novas VMs que eu for criar, eu quero que elas sempre venham com um padrão de 1 GB de memória, tá? 1024. Se você não sabe fazer essa conta de transformar megas para giga, é o seguinte: a base é sempre 1024, que é 1 GB. Se você querer usar 4 GB, então usa 1024 vezes 4 GB, tá bom? Que aí vai dar 4096. Ah, Adriano, eu preciso de uma VM com 8 GB, então 1024, que é equivalente a 1 GB, vezes 8, que é a quantidade, 8192, tá bom? Aí você está transformando mega para giga. Então a minha template de base, ela sempre vai iniciar com 1024, depois que ela já tiver clonada, né, para aquele serviço, eu posso e dando mais RAM para ela. E também vai começar sempre com um core. Então a minha VM base, ela sempre vai ter esse início, depois eu só personalizo da forma que eu quero. Vamos dar agora um seguinte exemplo. Vamos supor que você veio aqui no nosso painel e você quer instalar o speed test. Então para isso você precisa ter uma VM pronta para poder receber o script do nosso speed test. Você vai vir aqui nessa VM de template, botãozinho direito em cima dela, usar esse clone aqui, vai aparecer esse pop-up aqui. Qual que é o nome dessa nova VM? Então vai ser a VM com o nome de Speed Test. Recurso de pôr aqui nesse momento a gente não tem ainda. Modelo. Eu sempre recomendo usar o full clone, tá bom? Porque aí vai ser uma VM independente, sem nenhum tipo de ligação com a nossa template. Esse tag storage é para onde que a VM vai. Então aqui no nosso cenário tem somente um storage, então vai ser para ela que vai. E o formato, a preferência que eu gosto de usar, que é o mais recomendado também, que é o QCOL2, beleza? E só dá um clone. Agora aguarda aqui que rapidinho ela já vai criar uma nova VM. Então, em vez da gente instalar do zero um Debian, com alguns cliques aqui agora, usando a nossa VM de base, a gente já tem um novo Debian criado. Olha lá, que legal. E assim se aplica agora, caso você queira também ter uma outra VM para poder rodar o DNS. É só a gente vir aqui na nossa VM de base, né? Vamos colocar aqui o nome de DNS, o nome da sua preferência, modelo clone, para o nosso disco local, que é QCOL2 mesmo, e dá um clone. Pronto, agora você já tem uma VM para poder iniciar o serviço do DNS. É claro que o DNS e o Speed Test não está instalado aqui dentro, tá bom? Para a gente conseguir rodar o Speed Test aqui, o DNS que está aqui, a gente tem que usar o nosso painel Control+ aqui. Agora que a gente já tem as VMs criadas, a gente pode personalizar a quantidade de memória, quantidade de CPU, quantidade de disco, e após editar da sua forma desejada, a gente pode ligar essa VM. Mas antes de ligar, tem a parte aqui do Cloud Init, tá bom? Porque ela vai pegar o IP que estava aqui. Foi até bom eu entrar aqui no Cloud Init, deixa eu deletar aqui essas VMs rapidinho, só para eu passar aqui um pequeno macete para deixar mais perfumado ainda.
Deixa eu deletar aqui as rapidão. 102. A nossa template aqui, bora fazer o seguinte, ó, vamos deixar sem P nenhum, deixar somente o GUET pra gente saber quem é o GUET, tá bom? E damos um OK. Ah, tá pedindo IP. Então bora deixar aqui, ó, 127 de feedback, ó, 127.7.0.1/24. Vamos ver se vai aceitar, que é diferente do GUET. Ah, aceitou, beleza. Por que isso aqui? É pra gente saber que essa VM está sem IP, que precisa ser setado o IP, tá bom? E se for usar nessa net 0, então precisa estar usando esse GUET final 255.1. Bacana? Quando a gente for fazer o clone aqui agora, de uma nova, deixa eu colocar aqui speed test como exemplo. Rapidão, espera aí. Então, quando a gente vir aqui agora, a gente vai editar aqui a quantidade de hardware que essa VM ela pode ter. Um exemplo aqui, né? 2 GB com 2 CPU. A questão do Mac não precisa se preocupar, porque sempre quando você clona, ele já zera esse Mac e também já zera também essa parte do WID, que é como se fosse um CPF da VM. Cadê ele? Aqui, ó. O WID, tá? Então sempre as novas VMs, quando você clonar, nunca vai ser idêntico, sempre vai ser uma nova VM do zero mesmo, tá bom? Esse aqui, para quem não sabe, é como se fosse um registro único da VM. E aqui no CloudInit, já está informando que está sem IP, então se caso essa VM vai entrar com um novo usuário, uma nova senha, né, diferente das demais que você tem, então já é por aqui que você vai trocar o usuário e a senha root e você vai dar para ela um IP. O nosso Proxmox aqui está usando o IP final 255.2, o próximo IP livre, que eu não estou usando nesse momento aqui na minha rede, é o final 3, então a gente pode dar segmento nesse bloco. Ponto 3/24. O nosso GUET é apontado para a nossa interface Net 0, que é a mesma interface que conversa com a minha MikroTik, que está aqui, já está configurado para poder receber, IP address aqui, já está o cara aqui para poder receber. E agora só dá um OK. Feito isso, ó, regenerar imagem e pronto. Agora é só ligar a nossa VM. Pronto, VM ligado e vocês podem ver que o hostname que a gente aplicou aqui até alterou dentro da VM. E como a gente está usando o nosso QEMU Guest, se a gente vir aqui em Summary, ele já vai até informar o novo IP dessa VM. Eu vou dar uma pequena prévia do assunto, que vai ser assunto para o próximo vídeo, que seria como que a gente consegue instalar esse script, né, que esse painel está fora da estrutura, como que esse script vai conseguir chegar até lá para poder fazer essa instalação. Como eu estou no modo ilimitado aqui, eu tenho somente um script de teste para poder realizar, que é um servidorzinho web Apache, então a gente vai usar ele como base. Faz de conta que ele seria o serviço do speed test, tá bom? Que a gente vai aprofundar nessa parte, vai ser no próximo vídeo. Já temos a VM criada com o IP final .3, então a gente vai correr aqui no nosso Firewall, na nossa MikroTik, e vamos fazer uma abertura de porta para que o nosso painel, o nosso Control+, consiga chegar até nessa VM pela conexão SSH. Então aqui no nosso Firewall eu vou criar o seguinte, ó, em Action, DST-NAT, para qual IP que você quer apontar. Seria o IP de rede local da VM, 72.25.255.3. A porta SSH dela local a gente alterou. Por padrão ela vem em 22. Durante os vídeos que a gente aprendeu aqui, eu tinha jogado para 22.90. Em geral, em Chai, vamos mudar aqui para também DST-NAT, protocolo o TCP, e qual que é a porta que você quer bater para chegar até nesse host aqui. Eu não vou usar a porta 22.90, mas eu vou jogar uma porta alta, exemplo 22.30. Então quem estiver na internet e bater nessa porta 22.30 vai chegar até na minha VM que está com esses dados. Eu poderia usar também a porta 22.90 aqui? Poderia, sem problema nenhum, tá bom? Então externamente bate na 22.90 e joga para local 22.90. Mas só para ficar diferentão aqui, 22.30. Aqui o nome, Red SSH VM Speed Test, só um exemplo básico. A gente vai aprofundar mais, vai ser no próximo vídeo, tá bom? Já temos aqui criado. Eu vou pegar aqui o meu IP público da minha rede. Vamos voltar lá no painel, do Ctrl+, nova instalação aqui. Eu vou usar esse teste script, mas faz de conta que é o speed test, tá bom? Só para eu conseguir demonstrar aqui. O nome do cliente. Se você é algum consultor, algum técnico e você está fazendo essa instalação para alguém, é só dar o nome aqui para poder ficar registrado. O IP do hostname, a gente vai informar o IP público e mais a porta que você redirecionou lá na MikroTik. Aqui no meu caso foi para a porta 22.30. Usuário, de preferência sempre sendo root.
e a senha da VM e vamos testar a conexão aqui agora. Lá, já identificou e também já puxou o nome do hostname dessa VM, tá bom? E por que que tem aquele aviso visual? Porque vai que você faz uma abertura de porta errada e vai que você cai em outra VM e você instala um serviço que não era para ser instalado naquela VM. Então é por isso que quando eu construí esse painel, eu deixo bem claro esse hostname para saber para onde que vai essa instalação desse script, tá bom? Vamos dar aqui um próximo. O nosso teste script ele roda o serviço do Apache, como eu falei, ele é um servidorzinho web, e esse web ele está usando esse Apache. Aqui a gente tem o modo agente, nas próximas aulas eu vou aprofundar mais sobre nessa instalação do agente. Deixa eu instalar aqui esse agente. Agente instalado com sucesso, para ele conseguir sincronizar, aguardar aqui de 1 a 2 minutos, mas nem leva isso aqui tudo, testar a conexão, lá, já subiu o agente, vamos dar um próximo. Aqui é o nome personalizado, o vídeo anterior eu tinha colocado aqui o nome personalizado e tinha dado erro e eu falei que eu ia corrigir. Será que agora vai subir? Eu vou colocar aqui o iMesoft -1 para vocês verem na onde que vai refletir esse nome, tá bom? Vou daqui dar um próximo. Antes de eu dar um próximo, isso aqui é uma variável, às vezes você precisa instalar um serviço que precisa ser personalizado de acordo com uma empresa, né, para poder exibir ali o nome da empresa em algum campo. Então, em vez da gente estar editando comandos para poder refletir essas informações, a gente coloca tudo aqui na interface via web, tá bom? Vou dar aqui um próximo, aqui é o resumo de tudo que vai acontecer e iniciar a instalação. Pronto! Nosso script de teste foi instalado. Como ele é um servidorzinho web, então aqui ele já dá o exemplo para você conseguir abrir ele, acessar pelo navegador, tá bom? Eu posso dar aqui um clique, ele já vai direto, né, jogando IP ali, o IP da VM no browser, 255.3, e o nosso testezinho abriu com sucesso. Agora imagina se essa instalação que a gente acabou de fazer como exemplo, se fosse uma instalação de um Greylog, um DNS, que você precisa urgentemente dentro da sua rede. Viu como vai ficar muito fácil com essa nossa solução? Te espero nos próximos vídeos, um forte abraço, tchau, tchau, até mais!